Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar de um assunto muito polêmico. Eu sei que vão gerar diversas dúvidas, mas você há de concordar comigo que culturalmente o brasileiro ele tem muito apego pela residência, né? Por comprar uma casa, a gente sempre fala que é o nosso porto seguro. Mas será que realmente você comprar um imóvel, né, financiado faz mais sentido do que alugar? Bom, eu já começo aqui em um ponto que é interessante você saber que de 100, quando a gente faz uma compra, 80% desse estímulo é emocional, tá? Então, por diversas vezes as pessoas acabam fazendo uma compra emocionalmente e depois acabam se arrependendo. Até porque quando vai ver, né, os valores, o financeiro de tudo isso, acaba sempre indo para o lado errado, essa pessoa às vezes não consegue fazer o pagamento do financiamento e etc. Então, o objetivo aqui desse vídeo é mostrar de fato para vocês qual é a melhor, qual o melhor case, né, dentro dessas duas opções, de financiamento ou de aluguel. Então, vem para a lousa, porque na lousa a gente coloca aqui os valores, deixa tudo direitinho, tira a dúvida de vocês, e aí a decisão, no final do dia, quem toma são vocês, tá? Bom, então eu vou criar na verdade não é nem um exemplo, tá? Eu quero trazer um case aqui que aconteceu com a minha família. Nós vendemos um imóvel há um ano atrás, mais ou menos, num valor de R$ 500.000, tá? Então, eu vou até pegar esse caso porque eu sei exatamente quanto seria um aluguel lá naquela região, no prédio principalmente. E aí vai ficar mais fácil da gente fazer essa comparação, tá? Então, quando eu vou comprar um imóvel de R$ 500.000, eu preciso dar uma entrada, certo? Aqui no Brasil, até alguns meses atrás, né, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 2 de outubro, mas até 6 meses atrás, mais ou menos, tinham alguns bancos pedindo apenas 10% de entrada no financiamento. Eu não sei se isso ainda está vigente, mas eu vou colocar aqui um valor de 20% de entrada, porque numa média eu acho que é o mais convencional, né, de 20 a 30%. Então, a entrada para eu adquirir esse imóvel, né, uma vez que eu estou considerando 20%, seriam R$ 100.000. Perfeito? E eu deveria financiar, dentro dessas condições, R$ 400.000, tá? Ótimo. E aqui a gente já chega em um momento de decisão a respeito do tempo, né, do prazo de financiamento que eu vou fazer. E no Brasil existe essa condição de que todo mundo sempre opta por ver a parcela e esquece do fator tempo. E quando eu falo de juros compostos, o tempo ele acaba exponencializando os juros. Por isso, quanto maior o prazo que você financia, seja seu imóvel, nesse caso que a gente está falando, mas eu posso falar de um veículo ou o empréstimo que você peça, você vai pagar mais juros, tá? Então, eu trouxe duas opções até para vocês já verem isso na prática, tá? E tem um site muito interessante que eu encontrei, chamado Credit Home, onde você consegue pedir meio que uma simulação de financiamento e ele te traz os grandes bancos e até mesmo uma outra casa para você entender a diferença no valor das parcelas, tá? Foi de lá que eu tirei todos os dados aqui desse exemplo que eu vou citar para vocês. Então, dentro de um financiamento de 360 meses, eu tô até com a minha colinha aqui, a parcela daria R$ 3.501,58, tá? E o custo total desse financiamento, ou seja, o que você vai pagar depois dos 30 anos, nesse caso, pasmem, R$ 1.260.568,80. Agora você imagina o seguinte, você está pagando aqui, né, se eu for comparar com o valor do que eu financiei de fato, R$ 860.000, 568,80. Esse é o valor dos juros, apenas dos juros.
na verdade, você está comprando aqui 2 imóveis, né? Você está comprando 2 imóveis somente nessa questão de juros, tá? Agora, quando a gente vai para 180 meses, como eu acabei de falar para vocês, o prazo ele acaba exponencializando, né, esses juros compostos. Então, em tese, quanto menor o prazo que eu pago esse financiamento, menor os juros que eu vou pagar, tá? Então, meu custo total sempre vai ser menor. E aí já está aqui até uma sugestão para vocês que estão vendo esse vídeo. O importante de tudo é vocês se planejarem. Tenha um orçamento doméstico escrito, onde você consiga ajustar a sua rota em caso de dívida de fato, né? Porque se você conseguir poupar, né, certo valor dentro do seu mês e amortizar a sua dívida, seja ela a de 30 anos, seja de 15 anos, você consegue pagar o financiamento em menos prazo. E se eu estou pagando em menos prazo, eu estou pagando também menos juros, tá? Então, nesse caso aqui de 180 meses, a parcela que você pagaria é um pouquinho maior, tá? Então, é um pouquinho mais salgada, mas, a depender das suas condições aí dentro da sua família, o seu orçamento doméstico, faz até mais sentido você optar por um financiamento de 15 anos. A diferença aqui que a gente está falando é de R$800, né? Porém, você está economizando 15 anos de financiamento, tá? E esses 15 anos, eles correspondem, olha só, o custo total disso, 892,60 centavos. Se eu comparar aqui, né, com o custo do meu financiamento no final do dia, você economizaria 376,892,60. E se eu comparar ainda, né, os 180 meses versus os 360, então de 15 para 30 anos, você economiza aqui em torno de R$500 mil só optando por um ou por outro. Lembrando que, claro, a sua parcela ali no mês a mês ela vai aumentar, tá bom? Então, ótimo. Chegamos nessa definição de quanto nós pagaríamos parcela e custo total dentro de um financiamento. Agora vamos para a parte do aluguel, tá? Dentro desse apartamento que eu mencionei aqui para vocês, o aluguel ele estava em torno de R$1.600, tá bom? Ótimo. Então, qual é a conta aqui que eu vou fazer? A gente acaba até colocando um custo de oportunidade aqui dentro dessa conta, quando a gente faz no detalhe. Em tese, eu vou pegar o custo do meu aluguel somente, tá? E comparar com as parcelas, certo? Então, se eu for comparar com os 1.600, tirando dessa parcela de 3.500, eu vou ter uma diferença de R$1.901. Então, se eu comparar, né, com o financiamento de 30 anos, eu vou ter uma diferença da parcela que eu pago pro aluguel de R$1.901,58. E se eu olhar para a parcela de 15 anos, eu vou ter 4316.07, 1.600, 2.716,07, tá? Isso é o que eu conseguiria economizar apenas pelo fato de locar o apartamento ao invés de financiar. Porém, só faz sentido essa conta se a gente pegar essa diferença, tá? A diferença do aluguel que eu estou pagando para a parcela e investir esse capital, tá bom? Porque aí lá na frente eu terei, né, um valor maior, onde eu posso inclusive destinar aí sim para a compra de um apartamento. Ótimo? Então, se eu pegar esses 2.716
R$ 1,07 durante os 15 anos, e eu estou considerando aqui uma carteira de investimento que vai me render 7% ao ano, tá? Nas condições atuais, onde no momento que eu gravo aqui esse vídeo, a taxa Selic está em 6,25, 7% não é algo extraordinário, tá? É possível você encontrar esse 7% dentro do mercado, inclusive até quase 1% ao mês nos dias de hoje. Mas eu vou ser bem conservador aqui nessa conta que eu quero fazer e mostrar para vocês. Então, se eu pegar essa diferença da minha parcela e investir isso pensando no mesmo período do financiamento, que são, aqui neste caso, né, da diferença aqui dos 15 anos, 180 meses, então 180 meses, vocês concordam que esses R$ 100.000 que eu destinaria para a entrada, eu vou colocar ele como sendo uma parte desse investimento também? Porque eu não vou me descapitalizar, eu vou investir e todos os meses eu vou aportar a diferença. Então, R$ 100.000 de valor inicial, eu teria ao longo desses 15 anos, tá? Se eu investisse esse capital, então vou colocar aqui do lado. Se eu investisse esse capital ao longo do tempo, eu teria R$ 1.113.488, certo? Agora vamos mudar um pouco a figura, vamos fazer a comparação com o de 30 anos. E lembra que eu falei para vocês, quanto maior o tempo, né, a minha taxa, meus juros compostos, eles acabam sendo exponenciais. Então, 1901,58, vou colocar a entrada aos mesmos R$ 100.000, certo? A mesma taxa de juros de retorno aqui em relação aos meus investimentos, só vou mudar o prazo e a parcela. Eu teria, no final desses 30 anos, R$ 2.942.300, tá? Agora, se eu for olhar estritamente pelo lado financeiro, em 99% dos casos, alugar vai fazer mais sentido do que eu financiar, tá? E por que eu digo em 99% dos casos? Porque às vezes as pessoas encontram alguns deals muito bons e os imóveis, porque muitas pessoas falam, poxa, mas eu vou comprar um imóvel, o imóvel vai se valorizar também, então pode ser que o imóvel se valorize, sei lá quantos por cento, 500%, durante o período que essa pessoa comprou, porque achou um baita de um negócio. Isso pode acontecer, mas é um percentual mínimo dos casos. Então, se eu olhar a parte estritamente financeira, o alugar vai fazer sempre, em 99% dos casos, muito mais sentido do que financiar. Mas como eu comentei no começo do vídeo, o brasileiro, ele se sente muito mais seguro tendo um imóvel, tá? Então, eu vou sempre pelo lado mais pessoal. Felizmente, eu acredito, porque se a pessoa quer financiar, bom, vamos financiar, mas vamos fazer um negócio bom para você também. Não vamos chegar no momento de se endividar e isso poder ser um risco para o futuro, porque uma vez que eu financio, o imóvel ele não é meu, né? O imóvel é do banco até eu quitar esse financiamento. E podem acontecer diversas ocasiões. Eu perder emprego, não conseguir arcar com a parcela, o banco tomar o imóvel de mim. Então, aqui nesse caso, se isso acontecer, eu não conseguir pagar mais esse aluguel de 1.600, eu posso ir para um lugar menor, pagar um aluguel menor. Então, aqui eu tenho liberdade de escolha a depender da minha questão financeira pessoal. Já quando eu financio um imóvel, eu fico, infelizmente, restrito a tomar essa decisão enquanto eu não quito o financiamento, certo? Então, eu não sei qual é a sua forma de pensar, mas se for optar por comprar um imóvel, faça um negócio
onde você não se comprometa em não pagar esse financiamento eventualmente, tá? Porque, de novo, o banco pode tomar esse imóvel de você. E se for alugar, alugue, mas a diferença do que você está pagando de aluguel para uma eventual parcela de um financiamento, invista, porque aí vai fazer sentido, você está criando uma reserva para o futuro para poder usufruir desse capital. E claro que tem uma terceira questão aqui, que é a seguinte: Vitor, eu posso eventualmente alugar em certo momento, né? Então, olha, eu não quero pagar 800 mil reais de juros ou 370 mil reais de juros. Então, você pode eventualmente optar num primeiro momento pelo aluguel, investir a diferença para o financiamento, né, que você estava imaginando fazer de 15, 30 anos, 20, 25 anos, e esperar acumular um capital onde você consiga pagar em cash esse apartamento, tá? Então, eu fiz essa conta também. Então, se você quiser alugar por um período para futuramente comprar, se a gente for optar por essa linha aqui de 30 anos, né? Pegando essa parcela de 3.500 e a diferença para o aluguel de 1.600, que seriam esses 1.900 e 1.058, se eu fizesse isso por 13 anos, tá? 13 anos, a uma taxa de juros, né? E investisse esse dinheiro a uma taxa de juros de 7% ao ano, você conseguiria ter em torno de 550 mil reais para fazer a compra de um imóvel à vista, tá? Ou seja, você pouparia em torno de 17 anos da sua vida em pagar este financiamento, tá? Mas, de novo, eu sei que essa é uma questão muito mais emocional do que racional, porque o brasileiro ele zela por esse porto seguro, por ter a sua casa, e, na minha opinião, até como uma pessoa que tem uma certificação de planejamento financeiro, eu entendo essas pessoas e eu vou tentar, dentro dessas possibilidades, te dar a melhor opção dentro do financiamento ou até mesmo do aluguel, pensando em poupar o capital para futuramente comprar, tá? Que nós possamos pagar a menor quantidade de juros possível, tá bom? Espero que tenha feito sentido esse conteúdo para você aí que está nos assistindo. Mande esse vídeo, compartilhe ele com os seus amigos ou com uma pessoa que inclusive quer comprar ou está pensando em comprar um imóvel para ela ter esse discernimento. E se tiver qualquer dúvida ou qualquer feedback, por favor, deixe aqui nos comentários ou nos mande um e-mail também. Um grande abraço para vocês, até uma próxima. Tchau!